Um bandolim, um bandolim. Ah, se eu soubesse tocar um bandolim. Mas o diálogo de hoje é com alguém que sabe tocar bandolim e tantos outros instrumentos, flauta, etc, etc, etc. Porque, mais do que tocar, ele também faz com que os outros toquem. Ele é músico, ele é compositor e ele é maestro. Eu me refiro ao dialogador de hoje, o meu amigo, diretor, sim, o maestro da orquestra e fundador da Orquestra Popular do Nordeste, chamado Pedro Madeira. És pedra e és madeira. Tudo bom, Hein? cara? Tudo bem? Tudo bom. Maestro tão novo assim, Pedro, explique-se. Você é formado em música? Sim, eu me Pela- formei pela Universidade Estadual do Ceará, a UES. E lá que surgiu esse projeto da Orquestra Popular do Nordeste, né? E eu me considero, assim, na verdade, como um irmão dos outros músicos que estão lá. A gente está tocando junto, né? Eu aprendo muito com eles também. E a gente vem já há 5 anos fazendo esse trabalho. Como é que se forma um maestro? Por exemplo, você é um menino, tão jovem, você é um jovem de quanto? 30 anos? 30 anos. 30 anos. E, no entanto, é um maestro. E a palavra maestro é sempre associada a alguém, um vetusto, alguém muito... Né? Afinal de contas, a palavra maestro, em muitas línguas, no espanhol e mesmo em português, está associada ao professor, né? Ao maestro, uma pessoa de maior experiência. E o que eu perguntaria para o começo de conversa, Pedro Madeira, como é que se forma um maestro? Hein? Bom, É só tocar vários instrumentos? É só ser multi-instrumentista? Não, né? na verdade, na nossa orquestra é um pouco diferente, assim, até porque a gente exatamente tem esse interesse em trabalhar com isso, porque a orquestra, a gente pensa aquela coisa da música erudita, aquela coisa distante do modo geral do público, né, do público em geral, assim, para poucas pessoas. E a nossa orquestra quer exatamente trazer a música popular aqui do Nordeste, de uma forma que a gente vai juntando isso, né? Mas é MPB, esse popular aí, esse adjetivo popular, refere-se a MPB. E não a uma abordagem, digamos, antropológica, o popular, as músicas sem anônimas, de autores e autorias anônimas, da tradição popular. Não, né? Não, seria MPB. MPB. Então, a Orquestra Popular do Nordeste, cantando os compositores do Nordeste. Isso. A gente está fazendo recentemente um trabalho voltado aos compositores cearenses, né? Compositores cearenses. Que E é ele daqui. me trouxe como objeto para pautar o nosso encontro uma série de retratos, não? Retratos, sim. De compositores cearenses. Vamos mostrar? Você vai dizendo quem são? Esse primeiro aí é o Alberto É o Nepomuceno. Alberto Nepomuceno. Agora, olha aqui, corta aqui. Isto, Alberto Nepomuceno, século XIX. Que foi um e dos começo do primeiros século XX. a juntar exatamente o que a gente quer fazer, que é juntar a música erudita com a música popular afro-brasileira, né? Afro-brasileiro. Uma música chamada Dança de Negros. Ele tem, inclusive, uma música chamada Batuque, né? Isso, Batuque, que é a dança de negros. essa né? dança de Que é a negros. dança de negros. É o primeiro, assim, a trazer na música popular brasileira, na música erudita, essa referência que depois seria tão frutificada com a obra do Vila Lobos, Isso, né? é. Mas ele é um precursor disso, né? E autor também das óperas em português, né? Figura fundamental, o nosso Alberto, né? Alberto Nepomuceno, foi diretor do Instituto de Música do Rio, enfim, popularizou o violão, né? Ele trouxe o violão, popularizou o violão não, colocou o violão no outro status, né? Com outro status. Esse aqui quem é? Este? Esse é o Sátiro Bilhar. Sátiro Bilhar. Sátiro Bilhar, ele era violonista do começo do choro, né? E tem muitas composições dele lá do repertório de choro. Essa aí é a Branca Bilhar, Branca Bilhar. sobrinha dele, né? Irmã da Ana Bilhar. Da Ana Bilhar, que é é educadora e ela é músico. Isso, ela é pianista. musicista. Isso, pianista. Ela foi formada lá no Instituto Brasileiro de Música, que o Alberto Nepomuceno era presidente. Recebeu medalha de ouro e com isso ela foi tocar na Europa, gravou um trabalho lá na França. Branca Bilhar. Branca Bilhar. Aqui é o nosso Seu Ramos Cotoco. Ramos Cotoco. Olha o Ramos Cotoco. grande pintor, poeta, né? E boêmio, né? Boêmio demais. Autor de O Bonde e as Moças, né? Isso. Na rua onde passa o bonde, moça não pode engordar. Isso aqui é anos 10, né? Comecinho do Isso. século XIX, do século XX. 10, 20. Muito bem. Autor de Cantares Boêmios, né?
E aqui é o nosso... Quem é esse? Meu Deus, eu conheço Nome de demais. rua. Hein? Nome de rua aqui. Conheço demais. Por que eu não estou reconhecendo? Não gosto de um balanceio aí, uma coisa. Ah, Lauro Maia, eu balancei, balançar. É esse, né? É. Você já pode ensinar. O balanceio é tão fácil, o balanceio é tão bom. O balanceio é tão fácil, o balanceio é tão bom. Balanceio, o nosso Lauro Maia. Aqui o nosso Zé Menezes. Isso. Zé Menezes, um precursor da Bossa Nova, né? É, ele teve junto ali com a Precursor da Bossa turma, Nova, né? E depois trabalhou durante tanto tempo na orquestra da Rede Globo, né? É autor. Compôs a música dos Compôs a Trapalhões. música dos Trapalhões. Tarararararira, larararararara. Muito bem. E aqui volta o Alberto para você. Mas que lindo! Mas por que você trouxe? Para demarcar o seu interesse pela obra desses autores cearenses, é isso, Pedro Madeira? Essa vontade de pesquisar os compositores é uma coisa que se viu também como o interesse de criar essa orquestra, né? Que a gente sempre, assim, a gente vê em outros estados um amor muito grande pela sua história, né? Pela sua tradição, que em Pernambuco a galera exalta os seus compositores, na Bahia também. Já no Ceará, eu sinto que existe ali uma coisa meio cosmopolita na cidade de Fortaleza, até demais, assim, de muito valorizar o que é de fora e às vezes pouco conhecer, assim. Muitas vezes quando a gente toca esses compositores, pouca gente conhece eles. Eu perguntava a você no começo do nosso diálogo, como é que se formava um maestro? Você toca quantos instrumentos, por exemplo? Você falou flauta aí, mas na verdade flauta eu estudei só um tempo, assim. Um tempo. Tem uma flauta aqui, você me trouxe uma... Não, não é a flauta, isso aqui é um pífano, né? É um pífano. Mas enfim, você toca o quê? Bandolim? Violão, guitarra, cavaquinho. De corda até feijão. Corda, até feijão. Então você é o homem das cordas. Isso. E aí você tem um curso também, ou pelo menos algumas cadeiras, enfim, algumas matérias, de regência. Isso, lá na UES. Além de estudar harmonia, contraponto, enfim. As cadeiras de o música. meu curso, foi o bacharelado em composição, né? Ah, bacharelado em composição. Na UES tem bacharelado em piano, em flauta transversal, em saxofone, em composição e a licenciatura para ser professor. Em composição a gente estuda orquestração, estuda a história dos compositores, né? E lá meu professor lá foi o Alfredo, o maestro da Orquestra Sinfônica da UES. E aí eu comecei esse interesse de trazer a música popular para dentro da erudita e lá surgiu, né? A Orquestra Popular. A Orquestra Popular do Nordeste. E você, então, é um compositor. Sim. Me mostra um pouquinho. Dê uma palhinha de uma composição sua. Seria aquela Tremembé? Tremembé? Ou outra, mas enfim. Aqui eu conheço muito bem a Tremembé. Eu vou tocar aqui uma música chamada Capricho para Sol Maior. De Pedro Madeira. Capricho para Sol Maior. Para Sol Maior. A gente pode cortar porque tá desafinado, ó. Tá desafinado? Não, não precisa não. Mas você afina. Vai afinando e a gente vai falando sobre outros temas. Veja você. Eu fui pesquisar a vida do maestro Pedro Madeira para ver se a gente trazia outros temas. Mas, minha gente, a vida dele é só música, é música, música. E está hoje provado isso aqui do objetos que ele me trouxe. Ele me trouxe um CD do Carlos Patrolino, livros sobre Alberto Nepomuceno. Esse é o livro das óperas, né? Das que você obras tinha do Alberto falado. Nepomuceno. Que são óperas cantadas, né? Ele As foi um obras dos cantadas. primeiros a trazer a música, a língua portuguesa. Canção também, né? Ele é um precursor da canção brasileira, né? Do canto lírico, né? Canto lírico em português. Mas aqui tem uma chamada chácaras, que ele chama chácaras, não, né? Chácaras, não sei. Tem músicas também em alemão aí. Tem música em alemão, tem música em francês, não é? Mas tem música em português também, Grinalda. Estou procurando aqui as músicas que eu sei cantar. Mas enfim, Canto do Psial. Mas enfim, é a outra modinha cearense do Edgar de Alencar. E um livro sobre o Aliado Freitas e um livro sobre o Sardinha.
Mas não é possível que só seja... Não, tem outras coisas que não são só música. Ele me trouxe também uma sandália, né? Sandália. Uma sandália. Alpercata, né? Ele me trouxe uma cachaça. E ele me trouxe espelho e um quadro em que aparece alguém pulando e me trouxe espelho. Então, ele não é só música. Ainda me trouxe uma coisa ligada à atividade, como é que chama? Pedagógica do professor. Você é professor? Sim, assim, eu tive uma experiência muito interessante e trouxe esse objeto para lembrar de um projeto que eu participei chamado Artista Presente, que os artistas foram dar aula nas escolas de tempo integral do Estado, né? De primeiro a terceiro ano. E é possível ensinar música? Quer dizer, qualquer pessoa... Claro que é possível ensinar música. Eu vou refazer a questão. Qualquer pessoa é capaz de estudar música? Eu acredito que sim. Ou existem os arrítmicos, os desafinados? Mas aqui no peito dos desafinados também bate um coração, né? E aí... Pois é, mas não se faz música com bater o coração? Mas já faz um ritmo, né? Já faz um ritmo. Mas se tiver arritmia, tá fora do ritmo. Né? Mas engraçado, tem gente que canta desafinado, mas toca no ritmo, né? Sim. E tem gente que não entra no ritmo, mas afina, né? Engraçado. Por exemplo, você disse que o seu instrumento está desafinado aí? Isso, é por causa do ar-condicionado, nas cordas. E levaria muito tempo para fazer a afinação? Não, já afinou. Já afinou? Então vamos ouvir. Como é que chama? Como é o nome da música? Capricho para Sol Maior. Capricho para Sol Maior com Pedro Madeira. Música instrumental. Incomodaria você, por exemplo, se alguém colocasse letra? Não. Quebraria o encantamento? Não, de jeito nenhum. Do compositor? Não, né? Não. E por que esse título? Porque é uma coisa tão abstrata, né? A música em si. Como é que se dá um título de uma música instrumental? Né? É muito... Hein? É realmente complexo, né? Porque a gente quer dizer muita coisa da música instrumental, né? E essa música especificamente, eu compus ela para a mãe da minha filha. E o nome dela o apelido dela era Sol. E Sol também é o tom da música, né? Sim. E Capricho é um tipo de composição mais livre, né? Que não tem muitas regras, né? E aí foi uma Capricho para Sol maior. Para Sol maior. E vamos sair disso, para não ficar só música. Eu estou aqui com o espelho e fico me perguntando por que um compositor e um maestro me trouxe espelho. Pra gente fazer essa brincadeira legal, né? De ficar aparecendo... Hein? Uhum. Hein? Explique-se. Eu trouxe o espelho porque... Deixa eu ver se reflito aqui. Eu queria falar um pouco sobre esse momento meio complexo que a gente está vivendo, né? De política e principalmente, como a gente está falando aqui, de onde nasceu a orquestra que foi da Universidade Pública, que a gente estava até falando hoje com um professor amigo meu, que a gente precisa realmente entender o que é que a gente pode fazer que possa trazer mais força para a universidade, sabe? Peraí, a orquestra surgiu... Da Universidade Pública, da assim como vários projetos. Da estadual? Estadual, da UES. Da Isso. UES. Então você está querendo pautar a ideia de que as escolas estão sendo, por causa do corte imenso
do governo federal de investimento nas escolas, sobretudo nas escolas de nível de terceiro grau. Você está querendo trazer esse tema, quer dizer, sim, e aí são projetos fadados a desaparecer, não é? Eu penso que, assim, quando se fala de cortes, eu acho que a primeira coisa que vem à cabeça é cortar da cultura, né, da arte. E eu fiquei pensando, o que a gente vê na gente, o que é que a gente pode fazer diferente, né? Tipo assim, eu acho que muitas vezes a universidade não trabalha muito com a sociedade, não sai muito de dentro dela. E nós também, que nos formamos nas universidades, a gente não retribui isso. A gente quer a universidade só para a gente, né? A gente só recebe lá aquele conhecimento e depois vai ganhar o nosso, vamos assim, né? Vai trabalhar e vai se desenvolver. E aí, hoje eu estava falando com um professor amigo meu da gente fazer uma apresentação desses projetos da UESC, que são vários projetos, né? Tem a Orquestra Popular do Nordeste, que surgiu lá, tem a própria Orquestra Sinfônica, tem a Orquestra de Transversal, a Orquestra de Flautas, tem o grupo de choro da UESC, agora é Choro Grande Banda. E nesse momento que a gente vive, que às vezes a gente muito grita, né, por essas coisas, que tá certo, mas eu acho que a gente tem que olhar para a gente e ver o que a gente pode melhorar mesmo. O que a gente pode trazer de diferente que some, porque a gente precisa dialogar com o outro lado. Essa é a batalha, né? Qual o outro lado? O outro lado é o lado das pessoas que escolheram outras correntes, essa corrente política atual, né? Na minha opinião. Assim, a direita, a esquerda, eu acho esses termos um pouco ultrapassados, assim. Mas, de uma certa forma, eu acho que a gente precisa se comunicar com essas pessoas e convencer elas que a universidade pública é importante. Porque, para muitas delas, aquilo ali é uma balbúrdia mesmo, como disse o ministro da Educação. E é possível diálogo? Eu acho que a gente tem que inventar, né? Tem um livro da Márcia Tiburi, que é Como Conversar com o Fascista. É possível conversar com o fascismo? É dialogável? Rapaz, eu tento. Na minha família, ocorreu isso, né? A maioria da minha família ela acabou votando no Bolsonaro, né? E a minha mãe, por exemplo, depois de muito eu conversar com ela, no segundo turno eu consegui convencer ela a votar nulo. Isso para mim já foi uma vitória, entendeu? Mas eu acho que não desistir, é isso? Não desistir. Não desistir. E a batalha exatamente é convencer o outro lado. Agora, o Pedro Madeira, por que tudo isso, a política, o fascismo, o nazifascismo, enfim, todas essas questões foram suscitadas a partir do espelho? A partir do espelho... O que tem a ver com? Me explique. Isso, porque eu acho que muitas vezes a gente aponta os problemas dos outros, mas a gente não olha os nossos problemas, entendeu? Porque, enfim, eu não sou nenhum especialista político, né? Eu só apenas tenho as minhas ideias. Mas eu acho que o Bolsonaro ganhou não por ele ser um bom político, nem nada disso, que as próprias pessoas que votaram nele sabem, mas porque ele apontou erros do outro lado. Ele apontou situação que do outro lado que fez ele virar o símbolo da negação daquilo que estava, né? Pois é, mas não tem autoridade para isso, né? Porque basta olhar o patrimônio dele, não é? E a prática dele. Isso, não, ele não tem, realmente não tem. Mas eu... substância para isso. Mas enfim. O que eu estava querendo dizer é como a gente pode criar estratégias de trazer coisas de... Bom, estou me perdendo aqui nas minhas... Mas o que a gente pode melhorar mesmo assim na gente para poder conversar com essas pessoas, Sim. Entendeu? E o que você vê aqui, olhando aí para você? Quem você vê? Olha aqui. Eu vejo cabelos Quem é esse brancos. cara? Quem é esse cara? Cabelo branco aos 30 anos. Hein? Quem é esse cara? Pedro Madeira, que está aqui com a felicidade de ser entrevistado aqui pelo Ricardo Guilherme. E trouxe essa ruma de música, de partitura. Mas incomoda ver-se, mesmo no sentido físico e no sentido filosófico, como você trouxe a ideia do espelho. Se ver, olhar para si mesmo, descobrir... É difícil, né? É difícil, né? É difícil. É mais fácil olhar para o outro, É mais né? fácil olhar para o outro, ver o erro do outro, né? Mas defrontar-se consigo mesmo... Eu acho que é difícil. É mais difícil. Mas você se defronta? Sim.
Você se defronta? Simbolicamente e, claro, fisicamente, todos nós nos olhamos no espelho para fazer a barba, enfim, para saber se estamos assanhados ou não. Mas eu digo, como atitude intelectual, como atitude de reflexão sobre si mesmo, você se olha no espelho de fazer uma reflexão sobre você mesmo, sobre a música que você faz, enfim. Sim, sim. E acho isso muito importante, assim, de um autoobservação, né? Você sente que há alguma resistência pelo fato de você ser um maestro tão jovem? Os músicos, às vezes, poderiam esperar o comando de alguém com maior experiência? Sim, eu acredito que sim, mas o que existe na OPN realmente é uma relação de amizade, assim, entre os músicos. E eu não vou dizer que eu sou professor deles, a gente está junto, né? Mais uma coisa coletiva, assim. E eu acho muito interessante isso, assim, porque geralmente esses projetos que eu falei, né, da UES, por exemplo, são coordenados por professores, né? O nosso, ele surgiu na universidade, a gente foi se apresentando, a gente passou pelo Porto Iracema das Artes, né? Foi do laboratório lá. E aí a gente vai construindo através disso, de alguns editais. A gente também foi, ano passado, a gente recebeu... Não necessariamente de um professor, né? Isso, não é oriundo necessariamente de um professor. E nem de uma instituição, né? De uma instituição. É uma coisa mesmo porque a galera tem interesse de fazer essa música. Veja, eu estou aqui hoje como dialogador do nosso programa, o maestro, o compositor, o músico, o instrumentista, o multi-instrumentista Pedro Madeira. E ele me trouxe, ele é diretor de uma escola, hein? De uma orquestra chamada Orquestra Popular do Nordeste. E ele me trouxe um instrumento tão ligado à música popular, no sentido mais de antropologia cultural, não é? Que é um pífano. Isso. E está aqui escrito Irmãos Aniceto, Crato, Ceará. Pertenceu aos Irmãos Aniceto ou Sim, você está homenageando? Isso aí eu adquiri, né, esse pífano na última apresentação que eles fizeram aqui no Teatro José de Alencar. E você, então, em que medida a orquestra absorve, a Orquestra Popular do Nordeste, absorve essa música da tradição popular do Nordeste? Bom, a gente... Tradição essa que os Irmãos Aniceto, com a banda Cabassal, também representam. Né? O pífano, né, era um instrumento indígena. E teve um livro que me influenciou muito nesse trabalho que a gente estava fazendo com a orquestra, que é a Pérolas do Centauro, que lá tem um artigo do Nirês, que ele fala exatamente que o primeiro som que teve aqui foram os índios, né? Então, a nossa família tradicional brasileira é a família indígena, né? Os povos nativos, né? Que inventaram, inclusive, instrumentos, né? Isso. O zabumba, como é que chama? A cabaça, né? Alguns ritmos, né? O chachado, as danças, tem muito da E o cultura pífano, indígena. né? E também o pífano é feito deles, de, né? Não é? de elementos da natureza que depois vai se industrializando. Mas você sabe tocar? Muito pouco. O irmão, que não é Aniceto, é irmão Madeira e Pedro Madeira. Então, toca um pouquinho, Pedro. O pífano... Faz inveja a mim, que eu não sei tocar instrumento nenhum. Pífano não é a minha especialidade, não. Mas você tocou uma música que existe ou inventou agora, nesse momento? Inventei agora aqui Como é que se inventa a música? Pedro Madeira. Como é que se inventa a música? Da mesma maneira que se inventa uma poesia, né? Uma peça de teatro. Mas não é nada de... Que vem do céu. Não é a pomba da inspiração que pousa. Não, é algo de trabalho, como se diz geralmente. É mais transpiração do que inspiração. É trabalhar, é pensar, é pesquisar, como você fez agora. Eu acho que na música isso depende um pouco. Eu acho que tem gente que... E algumas músicas, como essa que eu toquei, do Capricho pra Sol Maior, ela realmente veio, assim. Outras músicas eu vou mais transpirando, né? Você poderia fazer agora uma musiquinha assim só? No pífano? Um fraseado. Ou pode ser aqui também. Vem como é que... Vamos nascer o nascimento de uma música.
Isso é uma brincadeira. Acabamos de ouvir, acabamos de presenciar o fazimento, digamos, né? O acontecimento musical na composição. E é interessante observar isso, porque você está ligado muito à composição, não? Desde Alberto Bolseno até todo o século XIX, né? Todo o século XX, aliás, até os mais recentes. Você, por exemplo, acaba de ter um projeto, e me traz uma referência disso para o nosso diálogo, de publicação, de edição de um CD. Não, desculpa. A publicação foi do livro, Songbook, do Sardinha. É do Sardinha. Do Sardinha. Do Sardinha. Pois é, que é um compositor contemporâneo, não é? Isso. O Sardinha, para quem não conhece, é um grande mestre. Tarcísio Sardinha. Isso, Tarcísio Sardinha é um grande mestre de choro, né? Ele quem me deu meu primeiro bandolim e que influenciou muitos músicos. Eilo. A tocar o choro, né? E o choro é o suprassumo da mistura brasileira, né? Da África, da Europa. E os músicos de choro, eles criaram essa linguagem que vem se transformando na música brasileira, assim, quase todos os ritmos brasileiros, né? O próprio Luiz Gonzaga, antes de tocar o baião, ele tocava choro. O Dodô e Osmar, da guitarra baiana, antes de tocar os frevos, eles tocavam choro, né? Em Pernambuco também, músicos que tocavam, foram criando frevo, e também na Paraíba, né? Que tem essa discussão entre a Paraíba e Pernambuco, quem foi que criou o frevo, eles tocavam choro, né? Então o choro realmente ele está na matriz, né, da música brasileira. Pedro, você tem uma publicação com a sua música, com a sua obra, em partituras? Não. Tá vendo? Primeiramente... Eu fiz a pergunta exatamente para enaltecer o trabalho do Pedro, porque, veja, ele não está fazendo um trabalho, quer dizer, documentando o trabalho da própria composição dele, e se debruça para resgatar e deixar para a história um compositor, não é? Um compositor que não é ele, que é um Sardinha, não é? Porque tem uma é preciso, música, né? Tem umas duas músicas aí que são minha e dele, né? Ele é seu parceiro. Uma a gente fez pro Macaúba do Bandolim. Sim. Que chama-se Parafuso Drinks. Parafuso Drinks. Isso, O parafuso ele chama a dose de cachaça. Tá aí, A dose de cachaça. Daqui a pouco a gente vai falar sobre cachaça e música, que é tudo um bando de boêmio. Eu estou aqui com o nosso Sardinha, que é um boêmio também maravilhoso, não é? E depois mostramos aqui a foto de um boêmio do começo do século XX, que é o nosso Ramos Cotoco. Né? E estou vendo aqui uma música linda, que é do Sardinha, chamada Canção para Dominguinho. Isso, em parceria com o Fernando Rosa. Que a gente apresentou lá naquele... Tu sabe tocar aí? Essa música? Sei, mas eu não vou saber cantar, né? Linda, né? É. Linda. Que a gente tocou no concerto que a gente fez, né? No 293 Versos de Amor. Sim! No dia 13 de abril, no aniversário da cidade, Carlos Cardoso, diretor do Teatro São José, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, uniu Ricardo Guilherme ao maestro Pedro e fizemos um concerto para a cidade de Fortaleza, unindo a obra desses compositores, né? Sobre os quais nós vamos falar no próximo segmento. Sim, vamos falar de modinha cearense, de Aliardo Freitas, enfim, desse trabalho de recuperação das partituras, né? Porque as músicas são feitas e se você não tiver partitura, publicação, elas se perdem. Então, o nosso dialogador de hoje é, além de tudo, um pesquisador, um produtor, fazendo projetos para resgatar não somente a sua obra e a obra dos seus contemporâneos, mas também a obra de música dos compositores cearenses que antecederam a geração a qual ele pertence. No próximo segmento do nosso diálogo com o maestro, compositor e instrumentista Pedro Madeira.